Excepcionalmente, moçada, eu vou começar, assim, entre aspas, a falar sobre a doença AIDS pelo tratamento, né? Eu sei que é meio estranho começar a falar sobre o tratamento, mas por que, moçada? Tem muito a ver com esse ciclo que já está descrito aí no quadro, de modo que a gente começa falando sobre o tratamento contra o HIV. O HIV, moçada, ele vai ser tratado por um conjunto de medicamentos. Em conjunto, eles são chamados de terapia antirretroviral, porque o HIV é um retrovírus, né? Terapia antirretroviral, terapia antirretroviral ARV, também conhecido, moçada, com o nome de coquetel anti-AIDS, ou coquetel anti-HIV aqui na parada. O nome coquetel, né? Um coquetel é uma mistura de bebidas. Aqui o coquetel é uma mistura de medicamentos. Para quem não lembra qual é o sentido de utilizar vários medicamentos de uma vez contra a mesma doença, aulas de evolução. Se eu usar um medicamento de cada vez, existe a possibilidade de a seleção natural selecionar vírus resistentes contra esse um medicamento. Se eu uso vários medicamentos de uma vez, você diminui o risco de o vírus ser resistente a todos eles, né? Se você, por exemplo, vai lá, tem os vírus resistentes à droga X, à droga Y, à droga Z. Se eu usar só X, não controla esse. Se eu usar só Y, não controla esse. Se eu usar só Z, não controla esse. Mas se eu uso os três, eu controlo todos. Então o objetivo do coquetel, lembrando que não é deixar o tratamento mais forte, o objetivo no coquetel é exatamente diminuir o risco de selecionar vírus resistentes. E com isso, né, moçada, o tratamento se torna extremamente eficiente. Até comentei, né, por ocasião das aulas de evolução, que o primeiro caso de AIDS, ele é de 1980. Em 1984, o HIV, ele foi descoberto, e em 1984, já chegou no mercado norte-americano, primeira das drogas contra o HIV, uma medicação chamada de AZT, primeiro medicamento desenvolvido contra o HIV e o mais usado até hoje, acho que muita gente aí, inclusive, já viu o nome AZT aí na parada. Na história de que a AIDS, ela surge em 1980, né, existem indícios da existência de AIDS na África pré-1980, então o que é que aconteceu na África antes de 1980 nós não sabemos, mas tem indícios, né? A galera encontrou um sangue de um cidadão lá da República Democrática do Congo, né, do Zaire, né, sangue lá, o cara morreu em 1959, de uma doença desconhecida, ninguém sabia o que é que era. Por curiosidade, o médico foi lá e congelou o sangue desse paciente para um dia saber o que é que aconteceu. Anos depois, encontraram o sangue desse cara, testaram HIV, 1959. Então existem vários indícios de que já existia AIDS na África pré-1980, o que aconteceu nós não sabemos, mas provavelmente de lá foi bater no Haiti, do Haiti nos Estados Unidos, e os primeiros casos oficialmente registrados exatamente em 1980, em 1984 o HIV é descoberto, e no mesmo ano chega o AZT, primeira droga contra o HIV, que é, moçada, primeiro grupo de drogas no coquetel anti-HIV, os inibidores de transcriptase reversa. Então, o AZT aqui na parada, ele vai ser um inibidor de transcriptase reversa. Gente, como é que os inibidores de transcriptase reversa, eles trabalham inibindo a transcriptase reversa? Ou seja, uma vez que você toma um inibidor de transcriptase reversa, vou colocar aqui, número 1, inibe a transcriptase reversa, então o RNA não forma o DNA não é adicionado ao DNA hospedeiro, não é ativado, não forma RNA, não forma proteínas, novos vírus não são produzidos. E é por isso, moçada, que o inibidor de transcriptase reversa não cura a AIDS, porque o RNA viral original, ele não é destruído. Por isso que não é a cura da AIDS, o RNA viral original não é destruído. Mas, moçada, inibe a reprodução viral. Inibe a reprodução viral. Impede a formação de DNA, de RNA de proteínas, bloqueia a reprodução do vírus. Daí
Extremamente importante o comentário agora. Tem outras drogas em relação aí ao coquetel anti-HIV. Mas eu vou logo adiantando que o coquetel anti-HIV não cura AIDS porque não elimina o RNA viral original. Entretanto, ele bloqueia a reprodução do vírus. Gente, bloquear a reprodução do vírus, claro que não é o ideal, né? O ideal seria matar logo esse desgraçado. Mas como não dá para matar logo esse desgraça, a gente vai bloquear a reprodução do vírus. E no que você bloqueia a reprodução do vírus, diminui a carga viral. Diminui a quantidade de vírus no indivíduo doente. Diminuir a carga viral é duplamente bacana. Número 1, diminui, atrasa o surgimento dos sintomas. Quanto menos vírus você tiver, mais tempo demora para os sintomas aparecerem e os sintomas tendem a ser mais leves. E diminui o risco de transmissão. Olha que tomar o coquetel é bom para o cara que tem um HIV e é bom para todo mundo. É bom para o cara que tem um HIV porque ele não desenvolve os sintomas. E é bom para todo mundo porque o cara que tem um HIV diminui o risco de transmissão por outras pessoas. Faz sentido, né? Quanto mais vírus tem dentro do doente, quanto mais vírus tem dentro do portador, maior o risco dele passar o vírus para alguém. Quanto menos vírus dentro do doente, quanto menos vírus dentro do portador, menor risco de transmissão. Daí é duplamente bacana o coquetel, ao reduzir a carga viral, é bom para o doente não desenvolver os sintomas e é bom para evitar a transmissão. Inclusive, a tendência atual da AIDS é não matar mais, né? Então, nos anos 80, né, a AIDS foi uma carnificina, morreu gente pra caramba de AIDS, né? Mas aí, nos anos 90, a moçada inventa a ideia do coquetel, né? Apesar dos medicamentos contra a AIDS são de 1984 os primeiros, em 1993 surge a ideia do coquetel. E a ideia do coquetel foi tão legal de diminuir a seleção de vírus resistentes que o perfil da AIDS mudou pra caramba, né? Então, hoje em dia, enquanto você estiver tomando o coquetel, você vai ter uma carga viral bem pequenininha, não desenvolve os sintomas. Daí você vai morrer de outra coisa, lá na frente, de infarto, de derrame, de atropelamento, de bala, não sei. Mas de AIDS você não morre. Né? Até comentei que tem um problema em relação a isso. Né? Que a galera, porque está confiando demais que a AIDS não mata mais por causa do coquetel, está afrouxando na prevenção contra HIV. Aqui no Brasil, por exemplo, a distribuição dos medicamentos contra a AIDS é gratuita. A distribuição do coquetel anti-HIV é gratuito para os doentes. Valha como o governo é bonzinho. Não é isso. É muito mais barato pagar o coquetel para o cara não desenvolver os sintomas e não transmitir para outras pessoas do que esperar o cara desenvolver os sintomas e internar ele no hospital. É muito mais barato dar o coquetel para o cara não ter os sintomas do que esperar o cara desenvolver os sintomas e internar no hospital. É matemática financeira básica. Prevenir é mais barato do que remediar. Então, vale a pena. Entretanto, lembrem-se que, apesar do coquetel ser de graça, vários efeitos colaterais. Cada droga usada no coquetel tem efeitos colaterais diferentes, né? De mal-estar a depressão. Né? Ao ponto, por exemplo, que tem gente que abandona o tratamento. Tem gente que diz assim, porra, prefiro morrer de AIDS do que continuar tomando essa merda. Então, a cara abandona o tratamento porque não aguenta os efeitos colaterais do coquetel. De maneira que prevenir é melhor do que remediar. Então, nesse caso lá, melhor você não pegar o HIV do que você pegar e tomar o coquetel. Claro, né? Tomar o coquetel vai ter que aguentar pro resto da vida. Pro resto da vida, tomar o coquetel para não desenvolver os sintomas. Pro resto da vida, aguentar os efeitos colaterais do coquetel pra você não ter problema. Né? Melhor seria não pegar AIDS, claro, se prevenir, sempre mais bacana. Sim, quer dizer que então que eu estava comentando que o coquetel não cura AIDS, que não elimina o RNA do vírus, bloqueia a reprodução do vírus, diminui a carga viral, o que acaba sendo interessante. Só que existem outras drogas no coquetel anti-HIV. Tem os inibidores de transcriptase reversa, tem os inibidores de integrase. O que é que os inibidores de integrase fazem? Inibem a integrase, né, moçada? Ou seja, inibidores de integrase, eles vão agir bem aqui. Ao inibir a integrase, o DNA viral não é adicionado ao DNA hospedeiro, então ele não pode ser ativado, não pode ser transcrito em RNA, não pode ser traduzido, novos vírus não são fabricados. Notem que, novamente, o RNA viral original não é destruído, por isso não cura AIDS.
mas impede a formação de novos vírus, bloqueia a reprodução viral. A terceira classe, gente, de medicamentos contra o HIV são os inibidores de protease. Como é que os inibidores de protease agem? É inibindo a protease a uma certa lógica. Uma vez, moçada, que os inibidores de protease inibem a protease, né, aquele RNA mensageiro viral policistrônico forma um peptídeo viral grandão, mas sem protease eu não posso quebrar nas várias proteínas individuais que o vírus da AIDS precisa. Sem proteínas, novos vírus não podem ser produzidos. De maneira, moçada, que cada droga age num alvo diferente para poder bloquear a reprodução do vírus. Mais modernamente, moçada, nós temos outras classes de droga. Os inibidores de fusão. Mas aí, pessoas, o raciocínio por trás desses caras é diferente. Eles vão bloquear um receptor viral, aquele receptor GP120, que é o receptor que o vírus da AIDS usa para entrar na célula. Legal, né? Uma vez que você bloqueia o GP120, o vírus não consegue mais entrar na célula. E existem os inibidores de entrada. Os inibidores de entrada, eles, moçada, vão bloquear o CD4 e o CCR5. Uma vez que eles bloqueiam, né, o CD4 e o CCR5, eles bloqueiam o receptor da célula e com isso o HIV não consegue entrar. Né? Digamos que os inibidores de fusão bloqueiam a chave do vírus é a GP120, e os inibidores de entrada bloqueiam a fechadura, CD4 e CCR5, para o HIV não entrar. E aí, moçada, todas essas drogas usadas no coquetel. Ô Landim, o cara usa todas essas ao mesmo tempo? Não, ele não usa todas essas ao mesmo tempo. Né? Na montagem do coquetel, o coquetel usa pelo menos 3 drogas de pelo menos 2 classes diferentes. Então tem várias combinações possíveis para você fazer o coquetel. Pelo menos 2 drogas de pelo menos 2 classes diferentes de drogas. Isso é interessante, né, moçada? Porque nós temos dezenas de medicamentos para HIV. Tem vários tipos de inibidor de transcriptase reversa, tem vários tipos de inibidor de integrase, de inibidor de protease. Tem dezenas de medicamentos. Dessas dezenas, eu escolho 3. Eu vou usar 3 drogas em você, de pelo menos 2 classes diferentes. Sei lá, eu vou usar 2 inibidores de transcriptase e um inibidor de integrase. Eu vou usar 2 inibidores de transcriptase e um inibidor de protease. 2 inibidores de integrase e um inibidor de transcriptase. 3 drogas de pelo menos 2 classes. Mais frequente que a gente usa, 2 inibidores de transcriptase e uma de outra classe dessas. Sendo pessoas que eu posso mudar, né, o tempo inteiro o coquetel. Se eu estou usando, por exemplo, lá 3 drogas, A, B e C, e eu estou notando que o vírus está ficando resistente ao coquetel A, B e C, eu ainda tenho dezenas de medicamentos para usar. Eu troco. Uso lá D, E e F. Eu posso trocar G, H, I. Eu posso trocar. Como tem dezenas de medicamentos, eu não uso todos de uma vez. Eu uso 3 drogas de cada vez normalmente, pelo menos 2 classes diferentes da droga para poder fazer o coquetel, evitar a seleção de vírus resistentes. Estava comentando que o coquetel ele vai diminuir o risco de transmissão, o que me leva a uma ideia interessantíssima, né? Você, futuro médico, dentista, ou talvez, moçada, sei lá, futuro policial, bombeiro, alguma coisa do gênero, e aí você está lá lidando com sangue de vez em quando, né, em cirurgias, em acidentes. E aí você vai lá e se contamina com o sangue de alguém com HIV. Né? Você médico vai atender um paciente com HIV, homem, você vai lá se proteger, né? Usar lá avental, gorro, 3 máscaras, 12 óculos, 55 luvas e tal, para poder evitar entrar em contato com o sangue do cara com HIV. Mas aí, a boa e velha lei de Murphy entra em ação e você se contamina justo com o sangue do cara com HIV. Né? HIV, ele pode ser transmitido via sangue. Calma, não se desespere. Né? A gente, moçada, sabe hoje em dia que quando HIV entra na pessoa, o sistema imune reage. E a maioria dos vírus é eliminado pela reação do sistema imunológico.
Tanto é que tem gente que se expõe ao HIV, mas o sistema imune se garante e elimina todos os HIVs e a pessoa não chega a pegar AIDS. Inclusive, se você se contaminou com HIV, seu sistema imune vai começar a trabalhar contra HIV. Que tal começar a tomar o coquetel para diminuir a quantidade de vírus em você, para facilitar a ajuda do seu sistema imune? Quanto mais vírus tiver em você, mais difícil para o sistema imune eliminar todos. Quanto menos vírus em você, mais fácil para o sistema imunológico eliminar todos eles. De maneira que, quando alguém se acidenta e entra em contato com sangue sabidamente contaminado pelo HIV, quando, por exemplo, lá você está transando com alguém que tem HIV e está usando camisinha, mas a camisinha rasga justamente quando você está transando com alguém com HIV, calma, não se desespere, né? A gente vai lá e pode fazer um tratamento chamado de profilaxia pós-exposição. O pessoal, para gostar de sigla, é médico, né? PEP, profilaxia pós-exposição. Imediatamente após você entrar em contato com sangue contaminado, caso lá de um acidente, né? Esperma contaminado, fluido vaginal contaminado, caso de uma camisinha rasgada, você vai lá e começa a usar o coquetel. O uso do coquetel imediatamente após a contaminação acaba eliminando o HIV, evita, moçada, a infecção. O que acontece é a soma de duas coisas. No que você é contaminado, seu sistema imunológico bomba, reage para eliminar o vírus. O coquetel diminui a quantidade de vírus, fica bem pouquinho vírus, o sistema imune consegue eliminar todos os vírus na brincadeira. Então, o uso do coquetel, logo após a contaminação, evita que você se infecte, evita que você fique doente. Os fãs do seriado House, né? Tem lá uma das temporadas que uma, né, das assistentes lá do House se contamina com sangue com HIV. Ela faz isso, né? Começa a tomar essa medicação, passa uns 6 meses tomando essa medicação, fazendo exames para HIV, depois de 6 meses, o exame está acusando que não tem HIV, relaxe, deu certo, você não pegou. Isso aqui é extremamente eficiente, extremamente, né, funcional. Inclusive, ultimamente, essa profilaxia pós-exposição, ela tem sido feita com uma medicação chamada Truvada, que acabou ganhando o apelido de pílula do dia seguinte para o HIV. O Truvada, o, entre aspas, né, pílula do dia seguinte para o HIV, vai ser, moçada, uma combinação de inibidores de transcriptase reversa. São 2 inibidores de transcriptase reversa combinados no Truvada, que o Truvada, exatamente, ele é utilizado nessa situação da profilaxia pós-exposição. Então, Deus me livre, você se contaminou com sangue sabidamente com HIV, você estava transando com alguém com HIV, estava usando lá a camisinha, rasgou a camisinha, começa a fazer esse tratamento aqui. Alguém vai lá e briga comigo, peraí, Landim, se logo depois de você ser contaminado, tem que ser logo após, né? Então, logo após a contaminação, evita a infecção. E se eu começar a tomar essa porra antes de ser contaminado? Imediatamente antes de ser contaminado? Beleza. Se você vai lá e toma antes de ser contaminado, aí você não pega. Chama profilaxia. Lembrando que profilaxia, sinônimo de prevenção, profilaxia, prevenção, pré-exposição, chamado, moçada, de PrEP, né? O povo, para gostar de sigla, é médico. E na profilaxia pré-exposição, na PrEP, o uso do coquetel antes da contaminação também evita a infecção. Ou seja, moçada, se você, antes de se contaminar com HIV, ficar tomando o Truvada, você não pega o HIV. Então é utilizado na PEP e é utilizado na PrEP, na pós-exposição e na pré-exposição. Pesquisas mostram que você toma, por exemplo, lá o tal do Truvada, uma vez por semana, diminui 90% o risco de você pegar o HIV. Se você usa lá o Truvada todo dia, diminui 98% de chances de você pegar lá o HIV. Claro, né? Você vai ter que comprar a medicação, né? Você vai ter que aguentar os efeitos colaterais da medicação
de modo que a camisinha é mais barato. Entretanto, gente, existe um grupo de pessoas, reportados inclusive na medicina, que são pessoas de altíssimo risco de exposição, que elas não usam camisinha e têm múltiplos parceiros. Sim, tem gente doida de tudo quanto é jeito. Tem gente que diz assim, eu vou transar com uma galera e não vou usar camisinha nem aí. Ora, um cidadão doido desse aí, que vai sair transando com todo mundo sem usar camisinha, ele tem um alto risco de se expor ao HIV. E nesse caso, moçada, a PrEP é indicada para ele. Se o cara diz, não vou usar o HIV, não vou usar, perdão, a camisinha, e vou sair transando com quem eu quiser, aparecendo na minha frente eu pego, etc e tal, para esse cara, a profilaxia pré-exposição, ela faz sentido. Você está se expondo ao risco de se contaminar com HIV o tempo inteiro, então tome Truvada, né, o tempo todo, né? Quanto mais frequente o uso do Truvada, todo dia talvez, para poder não se infectar. Então notem que o coquetel, ele diminui o risco de transmissão logo após você se contaminar, e mesmo antes de você contaminar, o uso do coquetel pode ter efeito preventivo, né? Então na forma lá do Truvada, né? Deixa eu escrever assim, Truvada, marca registrada e tal, aqui na brincadeira, né? Exatamente a pílula do dia seguinte para HIV.